A paz de Jesus Cristo, que a riqueza de Cristo abunde em seus corações. Estamos aqui hoje para falar do curso Batalha Espiritual. Bom, estamos finalizando hoje mais uma obra que Deus nos concedeu e nos permitiu e nos deu a oportunidade de poder explicar, né? E antes disso, quero falar sobre a unidade, vamos dar o tema aqui, né? Unidade nona, é a unidade número 9, como discernir a voz de Deus. Então hoje vamos fechar com um assunto muito importante. E agradecemos a Deus por Deus ter nos dado aí essa oportunidade de podermos finalizar mais uma obra. Hoje, esse assunto ele é de muita importância, mesmo porque todos nós estamos envolvidos nessas questões todas. Você consegue discernir a voz de Deus? Você sabe dizer se o que aquela palavra ou aquela situação que estamos vivendo, a circunstância, enfim, ela é a voz de Deus? É Deus que está falando conosco? Porque o que acontece hoje, falam-se muito, Deus está falando comigo, Deus falou comigo. Mas é verdade mesmo? Deus falou com essa pessoa mesmo? Deus falou com o seu irmão mesmo? A Bíblia fala que Deus antigamente falava pelos profetas, né? Falava por sonhos, por anjos. Hoje Deus fala só por um meio, intermédio de Jesus Cristo. Então, vamos tomar muito cuidado quando dissemos que é Deus que está falando conosco, né? E hoje vamos falar sobre isso mesmo, né? Para a gente poder discernir tudo isso aí, para poder a gente entender, né? E saber discernir a voz de Deus na nossa vida. Vamos lá? Tópico número 1, condenação contra convicção. Talvez a comida não seja sua fraqueza pessoal. Pense em sua área vulnerável. Você tem tido pensamentos similares de culpa ou condenação sobre as suas ações? O que você acha que Deus lhe diz quando você percebe que pecou? Como Ele o convence? Bom, Deus quando fala, Ele fala para nos condenar? Será que é isso mesmo? Será que Deus é o Deus que condena? É o Deus que aponta dedo e fala assim, você pecou, agora vai para o inferno. Não. Será que Deus fala para condenar os seus? Vamos ler aqui. Deus somente falará com você de acordo com a sua palavra. Ele tem algumas coisas muito específicas para falar na Bíblia com relação à condenação. Olha só, a gente de imediato podemos ler já a passagem bíblica em Romanos capítulo 8, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Entendeu? Então, aquilo que a qual levava a gente a nos prender em ser condenado, agora fomos libertos intermédio do Espírito Santo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá ok, queridos? Então, aquela questão toda de condenação, ela foi tirada de ideia quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Tá ok? Vamos continuar então? O que é autocondenação? Vamos lá, vamos ver aqui. O sentimento de condenação não surge repentinamente. Ele procede de um sistema interno de crenças que diz que você merece ser condenado. O diabo se chama acusador, porque constantemente está mostrando
a evidência do nosso pecado, nossas falhas, os defeitos, para convencer-nos de que não está valendo a pena. Se crermos nele, nos condenamos a nós mesmos. Então, isso já é a questão da autocondenação. A autocondenação produz sentimento de desespero, de indignidade dentro de nós. Então, antes de você se condenar a si próprio, lembre que Jesus morreu por você. Vamos ver aqui, vamos ver algumas coisas que a autocondenação produz como consequência negativa em nós. Vamos ver aqui rapidamente. Primeiramente, por quanta vergonha nos afastamos de Deus ao invés de buscar restaurar a relação com Ele. Aí o que acontece? O primeiro ponto aqui da autocondenação é, em vez de a gente buscar a Deus, a gente vai o quê? Se afastar de Deus. Isso é autocondenação. A autocondenação também produz a segunda consequência, que é o sentimento de culpa. Minam a confiança do poder de Deus para perdoar e restaurar. Isto é, ele destrói tudo aquilo que Deus fez conosco na cruz do Calvário. E terceiro, se desenvolve um ponto de vista distorcido em relação a Deus. Deus não me ama, Deus não quer eu perto dele. Eu cometi um pecado horrível, então Deus não me ama, Deus não vai aceitar de volta. Queridos, praticamente a autocondenação, ela faz com que a pessoa descrer no ato que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Como Deus fala para convencer do pecado? Vamos lá. Como Deus é santo, Ele não pode habitar com o ímpio. Se nós escolhemos pecar, Deus nos responsabiliza por isso. Quando experimentamos a convicção do pecado que vem de Deus, lembramos do que seu propósito sempre é o arrependimento e a restauração de relação com Ele. Então, se alguém pecou, é simples. Primeiro ponto, arrependa-se e se restaura. Só isso só. Vamos ver aqui como reconhecer a voz de Deus e a convicção, e vamos ver os seguintes resultados quando você ouve Deus falar sobre isso. Bom, primeiro lugar, nos convenceremos da verdade. Deus está interessado em nossa mente. Quando Ele nos convence do pecado, Ele busca tocar nosso entendimento para que nos convençamos da verdade que nos disse. Então, mas para isso acontecer, é claro que precisamos estar sempre em sintonia com a Sua palavra. Não faltar culto, não ir para a igreja, mas ir para a igreja não é ir para a igreja por ir para a igreja, tem que ir para a igreja para ouvir a palavra. Deus, de alguma forma, tem uma palavra para falar conosco, tem alguma coisa para poder nos ensinar, para nos mostrar. Então é preciso que a gente viemos ouvir a palavra, e através da palavra seremos convencidos da verdade sobre a palavra de Deus. Segundo lugar, sentiremos tristeza, isso é natural. Se você não sentir tristeza por um ato ruim que você comete, então alguma coisa está extremamente errada. Em terceiro lugar, nossa relação com Deus se fortalecerá. Por quê? Porque Deus é amor. E por Ele ser amor, Ele sempre está disposto a nos perdoar, a nos abraçar. É tipo aquela história da parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. Então é aquilo mesmo. Ele, mesmo que você saia, mesmo que vá lá fazer as suas aventuras, mas Deus sempre estará pronto, preciso e preparado para nos abraçar novamente. Ok? Então o estilo de vida, se o seu estilo de vida está caracterizado pela culpa ou condenação, mesmo que tenha se arrependido de todo o pecado reconhecido, lute esta batalha espiritual, mesmo da mesma forma em que você deve lutar para qualquer outro tipo de batalha espiritual. Jesus disse que o homem vive toda a palavra que procede da boca de Deus. Então preencha a sua mente com a verdade de Deus, que tem perdoado completamente
completamente e não se lembra mais dos seus pecados, ok? Vamos lá, tópico número 2. Então, antes de nós falar do tópico 2, deixa eu só apenas revisar aqui para você. Por favor, não se autocondene. Tudo que o diabo quer é exatamente isso. Então, lute contra você mesma, lute contra os seus sentimentos, lute contra essa coisa que você diz que Deus não olha para você. Ao contrário, Deus sempre está disposto a olhar por você. Vamos lá? Segundo ponto, ou segundo tópico. Desânimo contra ânimo. Desânimo e ânimo na Bíblia. Os escritores da Bíblia geralmente relacionam dois conceitos com a relação da pessoa com Deus. Desânimo era qualquer coisa que impedia a confiança em Deus, a qual levava a uma fé, perseverança, motivação, ação, a obediência decadente. O ânimo ou alento era tudo que fortalecia o coração para permanecer fiel a Deus. Os tradutores da Bíblia usam a palavra alento, exortação, consolo e consolação para traduzir uma das palavras do grego que se aproxime da palavra ânimo. Então, o que é ânimo? É uma ausência de entusiasmo, a ausência de vontade, a ausência de coragem, a ausência de caminhar, a ausência de pensar. Então, é claro que precisamos vencer isso, também está dentro da batalha espiritual. Se você não vencer o desânimo, porque em primeiro lugar, o desânimo não vem de Deus. Temos aqui algumas coisas aqui que nos ensina isso, nos ensina isso. Olha só. Em primeiro lugar, Jesus nunca caiu em desânimo. Por quê? Porque ele sempre... existe um segredo para poder... que Jesus mostrou no seu viver para nunca cair em desânimo. Ele deu esse segredo para a gente. Ensinou durante esses 3 anos e meio que ele esteve aqui na terra. Ele ensinou o segredo para você vencer o desânimo. Qual é o segredo? É o mais simples possível. Porque ele se doava ao seu próximo, aos outros. E quando a gente se doa às pessoas, a gente vai ajudar as pessoas. Então, ajudando as pessoas, é claro, vai existir algumas decepções. Jesus passou por isso. Jesus passou com Pedro, com Judas, Mas ele se doava. Mesmo assim, ele estava disposto a perdoar Judas. Infelizmente, Judas não buscou o perdão. É como no primeiro tópico, ele se autocondenou. Já Pedro buscou perdão e foi perdoado. Então é isso que acontece. A gente precisa aprender a viver em função dos outros, ajudar as outras pessoas. E esse foi o segredo que ele não caiu em desânimo. E a segunda, Deus nunca declarou o desânimo como sua vontade. Não é da vontade de Deus que você se desanima de alguma coisa. O desanimar não é você às vezes se calar em determinadas situações. Não, isso não é desânimo. A pessoa às vezes fala que o Wagner desanimou, ele não está querendo isso. Não é desânimo. Às vezes quando eu me afasto de algumas coisas, é porque é para evitar justamente problemas. Então a gente afasta para a gente ficar um pouco mais distante, porque distante a gente vai ter uma visão maior da situação e como agir naquela situação. Então eu não estou desanimando, ao contrário. Às vezes cai o desânimo, sim. Por quê? Porque a gente se foca muito em querer achar que as pessoas vão... porque as pessoas não valorizam o seu trabalho, mas você não pode olhar para isso. É isso que eu estou aprendendo hoje, não olhar para isso. Não podemos olhar para isso. E em terceiro lugar, se Deus falasse de desânimo, ele também ia violar a sua própria natureza. Então, não existe isso. Então, vamos nós nos manter focados na pessoa de Jesus. É como diz lá o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então olhe para ele. Não tem como você ficar perdido nessa situação toda. O desânimo é uma forma de guerra espiritual.
A Bíblia usa frequentemente as palavras angustiado ou desanimado para descrever o que se consideram vencidos. Mesmo modo que o nosso corpo físico pode crescer encurvado, nosso coração pode perder sua fortaleza. O coração daqueles que estão controlados pelo desalento pode desfalecer e ficar angustiado. Em contrapartida, o alento é o refrescante para o coração e o resultado é a estabilidade, a firmeza. Quando Deus fala no final do livro de Jó, o coração de Jó se voltou outra vez para Deus. Então, como você vencer o desânimo, na verdade? Se ele é uma batalha espiritual, o que estamos fazer? Utilizar aquilo que a qual temos de força, que é a palavra de Deus, isto é, a aprender a ouvir Deus. Aí entra aquela questão, você vai para a igreja, não ouve pregação, você não lê a Bíblia como deveria ler adequadamente, você não estuda a palavra, porque talvez às vezes a pessoa lê muito e estuda pouco. Então estudar a Bíblia, se focar, se prender àquele princípio bíblico, o que Deus quer falar comigo, não é falar para os outros, não é o que Deus quer falar comigo, e assim por diante. A gente vai desenvolvendo isso e fortificando a palavra de Deus em nosso coração. Então eu vou ouvir a voz de Deus. O Jó, quando ele ouviu a voz de Deus, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele recebeu força. Então é isso que estamos precisando hoje, receber força. Precisamos esclarecer 2 pontos em relação ao desânimo. Primeiramente, não pense que se alguém tentar desanimá-lo, referente a algum plano em particular, necessariamente seja a voz do Satanás. Às vezes acontece isso. Não, porque, por exemplo, alguém vai dizer para você assim, alguma coisa referente a você não prosseguir aquele projeto. Aí você desanima, você não quer mais saber de nada, você larga de tudo de lado. Não é dizer que foi Satanás que usou aquele... Não, às vezes Deus ele quer que a gente se volte para outro projeto. Ou você pare, você não prossegue mais aquele projeto mais. Então você não vai prosseguir mais. Porque você não pode parar. Então você vai agora pensar e procurar Deus. Por exemplo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo foi impedido 2 vezes de prosseguir a sua caminhada. O que ele fez? Ele percebeu que não era Satanás que estava impedindo ele, era Deus. Porque Deus tinha outro projeto na vida de Paulo, como nós podemos ver mais na frente, lá na cidade de Filipos. Segundo lugar, segundo ponto que podemos esclarecer referente em relação aos desânimos é que modificar os planos não é necessariamente uma marca de uma pessoa que não se desanimará mais. Não há nenhuma glória que mantenha-se firme no plano de Deus que não abençoa. A chave é discernir o que Deus está guiando. Então aqui nós falamos, Deus tem algo para a gente, talvez de outro modo. Então você não pode desanimar porque você não conseguiu alcançar um propósito. Então você não pode desanimar por causa disso. Ok, amado? Vamos manter firmes em nome de Jesus. Eu sei que às vezes muitas pessoas estão me ouvindo agora, algumas pessoas estão me ouvindo agora, estão talvez chegaram na sua igreja, ou chegaram em algum lugar e tentaram montar um projeto, não foi para frente, e você, agora eu vou chutar. Não, calma. Se afasta um pouquinho, dá uma refrescada na cabeça, dá uma respiração firme, forte, e vamos ver qual é o projeto de Deus. Talvez não seja esse, talvez seja outro. E vamos prosseguir, vamos deixar Deus guiar. O que é o mais importante é permitir que Deus nos guie. Porque somos suscetíveis ao desânimo. Algumas delas, vamos explicar aqui. Eu tenho aqui algumas delas. Olha, primeiramente, expectativas não alcançadas.
Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você cria uma expectativa tão grande, lembra que nós falamos que inicialmente, estou só dando sequência, você cria uma expectativa tão grande que ela talvez você não alcance ela e você desvalece, né? E você desvalece, você cai. Isso você não pode acontecer, ok? Toma muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, que o diabo ele pode aproveitar e lançar uma sementinha, uma palavra dentro da sua mente aí, dizendo que ninguém te valoriza, que é isso, que é aquilo. Lute. Não é que valorize não, que se algo não deu certo, Deus pode te abençoar mais à frente. Só prosseguir. Também a outra é a dor. Satanás golpeou Jó com uma sarna desde a cabeça aos pés. Para quê? Às vezes acontece, alguns casos que as pessoas passam por umas situações difíceis na sua vida, em termos de saúde. E às vezes eu lembro de uma irmã que foi como fosse uma mãe lá para mim, né? Ela então falou, Tony, a irmã Dulce, agora lembrei o nome dela. E ela, quando ela vê que a mulher era cheia de problema, dor ali, dor aqui, problema onde você nem imaginava, ela tinha problema. Mas ela dizia sempre que ela não parava, né? Que Deus queria que ela caminhasse e ela obedecia a Deus. Ela dirigia consagrando, ela andava, ela orava pelo marido dela, o pastor Geraldo, um homem de Deus também. Que a mulher não parava, mesmo em meio à dor. Então, não permita que talvez essa situação que você está passando agora, de enfermidades, ela venha desanimar você, ao contrário. Prossiga, caminhe. Deus tem propósito. Talvez Deus quer usar essa dor esses dias. Eu tenho um irmão chamado irmão Roberto, que ele deu um testemunho dos cultos que nós fizemos aqui próximo aqui de casa, na casa de uma irmã lá, e ele disse no culto um testemunho bacana, falando que Deus colocou ele no leito e quando chegou lá ele pregou por quase o hospital todo. Tá vendo aí? Às vezes a dor, ela tem propósito, vamos entender o propósito da dor também. A outra é dificuldade. Isso aí todos nós passamos. E eu, no momento agora que eu estou gravando esse vídeo, estou passando por uma dificuldade muito grande. Pensa que o diabo não vai jogar aquela palavrinha, vai parar, que não está valendo a pena, tal, mas não. Estamos passando, mas está lá minha esposa me dando força, graças a Deus. Não tem coisa melhor do que você receber a força da sua adjuntora, né? Então, isso me ajuda muito mas é difícil. É muito difícil, né? Se vocês entendessem a situação nossa, estamos passando, talvez você pensasse, opa, mas Deus está nos dando força, graças a Deus, né? Como podemos dizer aquela palavra de Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não podemos desanimar. Tanto que eu estou aqui dando essa palestra aqui, mesmo que às vezes muitas pessoas não valorizam esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu também não importo com isso. Também, se Deus não está valorizando o seu trabalho que você está fazendo na sua igreja, ou seja onde for, não se preocupe com isso. Quem valoriza Deus, quem justifica Deus, quem honra é Deus. Então, não deixe que as dificuldades parem você. A outra é a fadiga, né? E vemos um exemplo de Elias. Elias quase ele se abateu, mas ele continuou à frente. Né? E vemos que às vezes isso acontece conosco. É tantos embates que a gente recebe, que aí isso entra para um estágio de fadiga, de cansaço profundo, que a vontade é não sair de casa mais. Mas lute, como Elias lutou e venceu, você também pode vencer também. E também, quando as pessoas se focam nas circunstâncias, fica olhando para as lutas. Não olhe para as lutas, não olhe para a situação que está ao teu redor. Eu vou repetir, se eu e minha esposa olhássemos para as dificuldades que estamos passando, nós iríamos parar e desanimar. Mas em vez disso, o que nós fazemos? Estamos prosseguindo. Ela trabalhando, ela fazendo o seu trabalho, ela me ajudando, me auxiliando, eu aqui trabalhando também, porque de alguma forma Deus, Ele quer nos ensinar sobre isso. E eu estou passando a experiência para você aqui, para que você principalmente também vença como nós vencemos. E a verdade é que a natureza de Deus é sempre para animar. Então, se você quer
viver animado, receba Deus em sua vida por completo. Olha o que o apóstolo Paulo nos disse lá no capítulo 15 de Romanos, versículo 4 e versículo 5. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma, por meio de perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, vamos prosseguir em nome de Jesus. Vamos lá? Terceiro tópico. Confusão contra a clareza. Eita, isso aqui é boa demais, irmãos. Em primeiro lugar, Deus não é o Deus de confusão. A voz dele não enche a sua vida de indecisão, pensamentos nubrados ou de caos. Por outro lado, Satanás procura confundir e distorcer. Tudo que traz confusão, distorção, tudo que traz pensamentos ao contrário, que vai trazer alguma dissensão, sempre fica claro, é pensamento, é coisa do diabo. Eu quero ler para você aqui a passagem bíblica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Escute. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Deus é o Deus que traz paz, traz tranquilidade. E se alguma coisa está fora do comum, ou está fora de ordem, alguma coisa, então não é Deus. É por isso que a gente, na verdade, foge um pouquinho desses sistemas que criam em fora de cultos. Não tem ordem no culto. É uma coisa que não traz assim edificação, porque numa mensagem ou num culto, na verdade, tem que existir três coisas fundamentais. Não pode fugir. Se não tiver as três, o culto não é culto. Foi apenas uma reunião onde não obtemos nenhum resultado. Então vamos lá, para obter resultado tem que ter, primeiramente, edificação, consolação e exortação. Mas exortação não é ficar botando o dedo, tem que se consertar, irmão. Não, exortação é conselho. Você tem que ter conselho, exortação, tem que ter edificação, você tem que ter sair dali firme daquele culto. E a outra é consolação, sair consolado em meio às dificuldades que está passando. Parece que as pessoas entram na igreja hoje, em vez de sair consolado, saem revoltado. Em vez de sair com conselho, sai desorientado. Em vez de sair firme, sai totalmente cambaleando. Está acontecendo em alguns casos, infelizmente. Temos que analisar isso para poder não deixar que os nossos irmãos façam assim. Agora, o que é confusão? O dicionário diz que confusão é uma palavra composta do prefixo com e a palavra fusão, que significa misturando tudo. Assim, confusão sugere a ideia de qualquer mistura, mesclar ou acrescentar junto ao ponto de perder a identidade e a distinção. Os sinônimos da confusão são diluir, ligar, misturar, caos. Confusão cria uma mescla que gera desordem. Então, se o culto, se aquela reunião, se aquele louvor não trouxe ordem, não trouxe edificação, não trouxe exortação, não trouxe consolação, então esse não é de Deus. É fácil você saber se a coisa é de Deus ou não. Edificou você? Consolou você? E te aconselhou, isto é, te exortou? Não aconteceu, não aconteceu? Então, é como diz o pessoal aí fora, chuta que é macumba. Sai fora disso. Agora, o que causa confusão? Nós seres humanos, somos seres físicos, mentais, emocionais, espirituais. Essas quatro realidades reproduzem uma série de ideias mistas, opiniões, valores, sentimentos, desejos, metas, motivos e preferências em cada indivíduo em sua relação. A confusão é formada de duas formas por esses elementos. Primeiramente,
quando não podemos organizá-los. Não poderíamos agir de todos esses elementos fossem permitidos reinar livremente em nossa vida. Devemos saber selecioná-los segundo as suas prioridades. No cérebro que deve colocar junto cada um deles, encaixando-os como se fosse uma pedra de quebra-cabeça. Isto é, precisa você organizar. Qual é a prioridade? Aí o que acontece? Coloca coisas que não é prioridade na frente. Aí vai causar um problema sério. Né? Para poder você não causar um problema e esse problema virar essa confusão toda, você precisa ser uma pessoa organizada. Eu, particularmente, procuro me organizar, justamente para poder evitar confusão, para evitar problemas. Por exemplo, eu me organizo no meu horário, né? Eu me organizo dentro da minha casa, na igreja, nos meus estudos. Eu tento sempre me organizar para que não venha as coisas sair fora da meta, do objetivo, e tento priorizar as coisas boas, as coisas a qual vão me trazer. Porque o quebra-cabeça, na verdade, se você for observar, se você for montar um quebra-cabeça, você tem que ter uma base. Você vai ver lá, é claro que você vai ver o desenho, você vai criar uma base do desenho. Então, a mesma coisa é a vida espiritual. Se você não tiver uma base, né, e nessa base é você que vai se organizar e vai montar esse quebra-cabeça, essa situação que está um pouco desembaraçada. Amém? A outra, essa aqui é um problema muito sério. Quando há competição, um quer ser melhor do que o outro, né? Então isso vai trazer conflitos dentro de uma instituição, dentro de qualquer lugar. Então a competição, na verdade, ela é praticamente um problema sério, né? E isso vai fazer com que a vida em si, a vida em si vai chegar a um ponto de embaraços e outros embaraços, né? A competição, ela sempre vai criar caos e que, enfim, não vai levar a gente a lugar nenhum. Aí não vai ter edificação, não vai ter exaltação, e nem consolação, porque é difícil você centralizar a situação toda. Ok? Rapaz, saiu de novo aqui o negócio, né? Não saiu não. Vamos lá? Princípios que podem nos guiar. Quais são os princípios que podem nos guiar dentro desse tumulto todo? Primeiramente, o amor de Deus. Que quando são guiados pelo amor de Deus, as demais coisas vão se sair bem. A outra coisa que pode nos guiar é o amor pelos outros. Amar as pessoas, né? Amar incondicionalmente as pessoas, porque também existe essa questão. Amar é uma coisa, agora amar incondicionalmente é outra questão, melhor ainda, que essa tem que ser a nossa. E a outra é nós sempre visar o crescimento do reino. Está crescendo o reino, está favorecendo o reino. Bom, amados, eu sou uma pessoa muito ativa na igreja, mas eu vejo que a minha palavra não está tendo, vai trazer problema, confusão, eu me afasto, porque o que eu quero é que o reino cresça. Talvez não seja por mim, é melhor o meu silêncio, às vezes, pode ser uma forma de ajudar o reino a crescer. Porque às vezes tem pessoas que são tão passivas dentro de uma igreja, numa instituição, que às vezes você ser muito ativo pode complicar a situação. Então, quando existe a passividade, você tem que também lidar com a passividade dos outros. Senão você vai ter problemas. E eu estou aprendendo isso. Graças a Deus. Glória a Deus. E a outra é o caráter, né? É o caráter que vai ajudar a nos guiar diante dessa situação toda. Vamos lá. Buscar a clareza. Os cristãos devem esperar que Satanás busque afundar
afundar-nos na confusão, uma das três formas. Examinaremos essa tática e sugeriremos formas de buscar clareza. Vamos lá. Bombardeando nossa mente. De vez em quando, Satanás bombardeará nossa mente com múltiplos pensamentos. Então, o que nós precisamos o quê? Nos precaver disso. Qual seria esse pensamento? Você sabe o que isso será bom? Qual será o pensamento correto? Né? Então, como isso afetará daqui um ano? Como essas coisas vão acontecer comigo? Como essas coisas acontecem comigo? Então, quer dizer, tudo isso aí tem que tomar um cuidado para que isso não venha gerar negativo dentro da sua mente. Outra coisa também que também pode nos prejudicar é esquecer a verdade. O escritor do Salmo 78 recitou a desobediência dos israelitas no deserto e deu um motivo para isso. Vamos lá. Olha o que ele falou aqui, Salmo 78, versículo 9 a 11. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram que ele tinha feito, as maravilhas que havia mostrado. E aqui estão o problema. Os israelitas se esqueceram, eles não lembravam de Deus, o que Deus tinha feito, né? Então essa amnésia espiritual, né, do passado trouxe a eles a impossibilidade de ver a clareza do presente. Então, às vezes, como você vai buscar essa clareza? Você tem que... Eles não tinham como buscar, como acontece às vezes com a gente perde, né, a coisa, buscar a coisa clara com Deus, porque primeiramente, como já falamos, deixa o diabo bombardear a nossa mente, a gente fica bombardeado e acaba se levando por esse bombardeio. A outra esquece a verdade, como nós vimos aqui no caso de Israel. E a outra, que também está dentro desse contexto, é duvidar da verdade. Duvidar do que Deus... Então, olha o que ele fez com Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Ele trouxe dúvida a Eva, né? Não foi que, mesmo que Deus disse, não foi que Deus disse, então deu a entender que ele estava colocando dúvida a respeito daquilo que Deus falou com Adão e Eva. E às vezes Deus coloca, o diabo trabalha também até hoje para nos colocar dúvida também, para a gente não dar prosseguimento à obra do Senhor. Vamos lá, agora vamos para o quarto tópico. Tópico número 4 é medo, preocupação contra a paz. Eita, vamos lá. A voz de Deus não conduz ao temor. O temor se desenvolve em nós devido às experiências da vida. O medo ou a preocupação são uma inclinação própria do ser humano. Como todos nós temos sofrido com coisas mais, esperamos que as outras experiências dolorosas invadam a nossa vida. Diante da nossa lógica, apoiada na experiência da vida, Deus constantemente nos ordena que não tenhamos medo. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, Deus disse a José que não tivesse medo de tomar Maria como esposa. Deus afastou o medo dos discípulos enquanto acalmou as águas do mar da Galileia. Jesus disse aos seus discípulos que não temesse a matar os seus corpos. Quando caminhou pelas águas, disse a eles que não tivesse medo. No monte da transfiguração, Jesus falou do temor. Quando profetizou sobre o fim dos tempos, ele disse para não se preocuparem. Então, o medo, na verdade, ele tem dois pontos, um negativo e outro positivo. O negativo é exatamente isso, é você ter medo de crer em Deus, medo das coisas. E o medo também pode ser positivo só para únicas razões, para não deixarmos, né? E também
não deixarmos, e também ele tem muito a ver, eu não tenho muito a ver, porque eu vou ter medo de não pecar. Que se eu tenho medo de pecar, porque é sinal que eu estou próximo, porque não tem que ter medo de pecar. Então temos que tomar esse cuidado, mas também ajuda, mas também não é muito viável dentro das Escrituras, muito indicativo dentro das Escrituras. Mas o medo em si, ele é um problema seríssimo. Quantas pessoas eles têm medo disso, medo daquilo, e na verdade o medo faz com que a gente não enxerga a realidade do que é Deus nas nossas vidas, né? Então, a Escritura nos anima a agir com ousadia, com resposta ao medo. Olha o que ele falou lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo falou: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, ele deu vamos agir, né? Vamos enfrentar as hortes satânicas com vida, com força, ok? Vamos lá? O temor e a reverência a Deus é completamente diferente do medo e do homem, ou o que o homem pode nos fazer. A verdade, quanto mais tememos a Deus, menos medo teremos de outras coisas. A palavra de Deus nos assegura a nós que nós não devemos ter medo quando Deus está nos guiando. Firme e forte, amado, firme e forte. A preocupação é uma forma de medo. Estar preocupado é ter forma de ter medo. Motivo de preocupação vem do temor às consequências negativas. Então a preocupação é ela antever o problema, que não está nem ali. Quando a pessoa se preocupa, ele está antevendo o problema, ou está vendo um problema onde não tem problema. Então isso é preocupação. A preocupação é como a pessoa ela descartasse qualquer possibilidade de Deus agir em nosso favor. Então a preocupação é muito preocupante. É tanto que no capítulo 5, olha aqui, vamos ler com calma. Eu já li esse versículo várias vezes, né, com os irmãos, mas é bom que a gente faça uma leitura clássica aqui agora, para a gente poder entender uma das questões que tem a ver com a preocupação. Primeiramente, vamos lá. 1 Pedro 5. Primeiramente, quero ler o versículo 8 do capítulo 5. Vamos lá. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda de redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, esse é o primeiro ponto. Se você for ler o versículo 7, aí você vai entender por que Pedro falou isso. Pedro falou aqui no versículo, vamos ler o versículo 6, olha só. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Calma, está havendo humilhação? Não vamos entrar em questões sobre isso não. Tem pessoas que ficam se preocupando porque estão no momento de humilhação. Não, amados, eu vivo isso hoje. Mais tarde, quando esse vídeo, quando chegar o tempo da exaltação, alguém vai ver esse vídeo e vai dizer, olha, e vai ver que eu estou passando por isso, mas estou aguardando e eu estou já profetizando isso na minha vida e mostrando e marcando esse dia de hoje, falando nesse vídeo para você. Então pode ser para você também. Aí Pedro falou que não fique tranquilo, continue se humilhando debaixo da mão potente de Deus, poderosa de Deus, porque no tempo devido, Ele exaltará você. Não fique preocupado aí entra o versículo 7. Lance sobre Ele toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aí ele fala, por quê? Porque o diabo está
querendo devorar você. Então, faça um contexto sobre isso. Versículo 6, versículo 7, versículo 8 e até o versículo 9 também você pode ler depois com calma. Então, agora, aonde começa? Começa nos pensamentos. A preocupação começa aqui, né? Nos preocupando com as coisas, com o dia a dia, com as coisas na nossa vida. Aí alguém pergunta, mas como? Como isso pode acontecer? Fique tranquilo. É só você se focar na palavra. É como diz Paulo, né? Eu queria ler com você novamente aqui. E eu quero que você registre isso na sua vida. Filipenses capítulo 3, no versículo 13, diz assim, eu vou ler o 13 e 14. Irmãos, não, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um chamado, eu tenho um alvo, então segue para este alvo, meu amado. Não vamos deixar que a preocupação, ela invade você, entendeu? Não vamos usar a palavra se Deus fizer isso. Não, Deus vai fazer, Ele prometeu na tua vida, porque aí você condiciona, sabe? Condiciona uma situação que a qual faz com que Deus não está olhando para você, e você condiciona algo a Deus que não é legal. Então não vamos deixar que essas coisas venham criar em você a dúvida, a insegurança referente ao que Deus falou. Vamos continuar, porque a voz de Deus, ela vai criar paz. A preocupação não pode nunca coexistir com a verdade. A verdade sempre prevalece. Tudo isso é por isso que estou falando para você. Olha que Paulo falou aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então vamos continuar, meu amado, né? Vamos continuar, porque o mesmo Deus que está aqui, que está comigo aqui, está com você também, Ele vai te guiar, Ele vai te trazer tranquilidade dentro do seu coração, porque nós precisamos hoje de paz. A paz, como nós já explicamos em alguns vídeos atrás, ela não é quer dizer que a gente vai ela vai ausentar a dificuldade da nossa vida, mas a gente vai saber lidar com a dificuldade crendo no suprimento, na provisão e dos milagres do Senhor. É isso. Guarda essa palavra. Deus quer que você fique tranquilo, light. Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, mas não tenham medo. Fique firme, né? A paz do mundo, ela se baseia na circunstância, mas na paz de Deus se baseia na relação, isto é, no seu relacionamento com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, tópico 5. Coerção contra a cooperação. Vamos lá. Deus não se move, Deus ele guia. Ok? Não vamos deixar aqui, Deus se relaciona conosco com a base da cooperação. Deus não vai coagir você, isto é, Ele não vai obrigar você, Ele não vai reprimir você para nada. Ele quer que você coopere com Ele. Coopere com Ele, aí nessa cooperação Ele vai guiar você. Ele vai guiar você. A origem de sentir-se manipulado, vamos lá. Isso aqui é interessante. O sentimento do dever. No melhor sentido
o dever nos chama a cumprir com as nossas responsabilidades. No sentido corrompido, o dever nos produz um sentimento de obrigação. Aí existe aquela história, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que testemunhar com meu vizinho, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a igreja. Então, isso é um problema. Então você não está sendo coagido a nada. E eu também não posso, e nós não podemos, como pastores, e isso vai aí a dica para os pastores, coagir ninguém a ter que ir na igreja. Se você não for na igreja, vou disciplinar. Não, ao contrário, vamos nós criar uma satisfação para estar na igreja, porque na verdade a gente, como pastores, temos que criar um ambiente legal para eles, né? Que eles venham estar mais à vontade. Então, a gente não tem que ficar coagido, fazer as coisas por obrigação, por dever, não, fazer as coisas porque a gente quer fazer, né? Quer fazer. Então, quem faz isso muito são os legalistas. O legalismo, na verdade, ele dá essa ideia de fazer e de coagir as pessoas. Por exemplo, questão de roupa, a questão disso, a questão daquilo, até na Santa Ceia, tem que coagir, colocar um diácono na porta lá e olhar quem não tomou Santa Ceia e depois pegar ele. Não, amados, tudo tem que ter uma razão, tem que ter um propósito. Também, a outra coisa também que pode também nos manipular também, que temos que tomar cuidado o sentimento de insuficiência. Muitas pessoas são movidas pelo desejo de comparar com os outros. Para com isso, né? Não vamos nos tornar insuficientes. Não é porque o pastor fulano está lá em cima do topo que você, como pastor, está aqui embaixo. Não, creia, porque pastor, ele não é caracterizado, ou você não vai caracterizar um pastor de grande ou pequeno, não existe isso. Pastor, ele é aquele que pastoreia pessoas. Tem pessoas que pastoreiam uma pessoa só, tem pessoas que pastoreiam 5 pessoas. Então não existe pastor que pastoreia mais de milhares de pessoas. Ele tem que ter co-pastores. Então, não vamos julgar, não se julga insuficiente porque alguém está maior do que você, maior em números com você. Mas sim, não se compare aos outros. Se compare a si próprio e levante-se por aí mesmo, meu amado, ok? Não diga para você que você não é capaz. Você é capaz sim. Não é porque você hoje tem uma igreja com 5 membros que você é insuficiente, porque o outro pastor é pastor de uma igreja de 1000 membros e assim por diante. Não entra nessa questão, ok? Não deixa se manipular a si próprio. A outra, a necessidade de agradar aos outros. Não, amado, não tem que agradar ninguém, tem que agradar a Deus. Eu sempre falo para minha esposa, olha, agrada a você mesma. Não faça aquilo para que os outros venham agradar aos outros. Os outros não têm nada a ver comigo, a minha vida é com Deus. E assim por diante, amados. Vamos lá? Impulsividade. Tomar cuidado com os seus impulsos. Ser guiado pelos impulsos. Cuidado, isso é um problema sério. Agora, a cura para que não lhes manipule. Vamos lá. Identifique os padrões da sua vida que fazem sentir-se manipulado. O que há na sua mente? Nós temos maus hábitos mentais. Quando reconhecemos pensamentos maus, estamos prontos para afugentá-los antes que comecem. Satanás não pode coexistir com a luz. Ele opera melhor nas trevas. Então, você expondo a luz, você vai logo acabar com essa questão logo. O que é a luz? É a revelação da palavra na sua vida. Ok? A outra, recuse-se ser manipulado. Não deixe que os pensamentos e as circunstâncias o obriguem a agir antes de consultar a Deus. Para tudo. Consulte a Deus. Fale com Ele antes que você tome qualquer decisão. Ok? Não deixe que esse pensamento ou que as mesmas circunstâncias
faça você tomar alguma decisão errada. Mas vá lá, consulte ao Senhor. Não fale nada antes de consultar a Deus. E a outra, reafirme a verdade, isto é, aplica a verdade da palavra de Deus em sua vida, né? E aí você vai provar o quanto é grande Deus na sua vida. Vamos lá, coopere com Deus. Deus quer que trabalhemos com e por meio da sua vontade. No percurso da sua vida, Ele falará com você sobre muitas coisas. Porém, a forma em que falar não o fará sentir-se que é obrigado a fazer. Ele quer que você coopere e não seja coagido a fazer. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse trabalho aqui de vídeos. Eu não posso me sentir coagido para isso. Eu quero fazer porque eu quero cooperar. O meu prazer é sempre isso, é cooperar. Quando você tem o prazer de cooperar, em servir as pessoas, isso é de bom agrado para Deus. Então, o meu trabalho aqui é ajudar os pastores, ajudar as lideranças a entender o que é esses temas, como vencer as batalhas, eu estou usando esse sistema para isso. Né? Temos aí, né, vários temas já pregados, vários cursos já pregados e ensinados, é para esse fim. Eu não quero aqui criar igreja intermédio desses cursos. Ao contrário, se um dia eu for levantar algum ministério, eu vou utilizar esses vídeos, esses estudos, para poder ajudar os líderes lá da igreja, para poder levantar líderes na igreja, para poder dar sequência à obra. Porque nós temos que aprender, temos que cooperar com o reino de Deus. E esses vídeos que eu faço é para cooperar, para ajudar líderes a crescerem na obra do Senhor. Bom, queridos, finalizamos mais uma obra, graças a Deus, está aqui, Batalha Espiritual, o nosso curso, finalizamos mais uma obra. Quero agradecer a você que tem orado a nosso favor, né, que se não fosse a oração de algumas pessoas e com o compartilhamento de algumas pessoas, com uma visualização dos vídeos, se você está ali com essa finalidade de querer aprender também aqui, né? Porque a humildade é isso, né? A humildade é quando a gente quer aprender, a gente reconhece que a gente pode aprender ouvindo vídeos, então, vindo de outros pastores. Então é isso, amados. Eu não sei como é que vai se dar todos esses vídeos, né? Nós já finalizamos aí com esses, são 12 vídeos, você faz a soma aí, 12 vídeos, são 12 unidades, conhecendo Deus por sua vontade, são 12 unidades a mente de Cristo, são 8 unidades lá em Missão com Deus, são 9 unidades aqui em Batalha Espiritual, são 12 unidades Sentinela de Oração, são 16 unidades, né, e Evangelismo de Oração. E agora nós vamos entrar agora para o curso A Liderança de Jesus, que são 5 unidades. Então você faz a conta aí, que aí todos esses aí, menos 5 aí que a gente vai começar ainda, que é a Liderança de Jesus, você vê que nós já estamos aí com a nossa playlist, e vou finalizar essa playlist hoje aqui. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer em seu favor, ok? Não vamos lembrar, não quero aqui que vocês entendam que tudo que eu faço é para mostrar alguma coisa, não. É para poder trazer subsídio, ajuda, para que você possa vencer as batalhas e ser um grande líder, que esse é o trabalho do Ministério OPA, formar líderes, auxiliar líderes, ajudar líderes a desenvolver os seus trabalhos. É só você entrar lá, participe dos cursos, você vai ver o quanto é importante cada curso para a sua vida e para a sua igreja, para você desenvolver também na sua igreja, ok? Obrigado a todos vocês e a Deus, né, sobretudo, porque Ele é quem tem me sustentado até aqui hoje e queria que continuará me sustentando. Quero deixar mais uma vez um lembrete para você: o céu é o limite, tá? E que a bondade e a misericórdia do Senhor te guie, te acompanhe para onde quer que você for, e que o amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Até o próximo curso, que é a liderança de Jesus, ok? Estamos aguardando aí, porque esse curso, ele praticamente ele conclui
tudo aquilo que nós ensinamos nesses cursos todos que vocês têm lá, que está lá na playlist lá. Ok? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, que tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, uma manhã abençoada e que o seu ano seja abençoado e assim até a volta de Jesus. Se nós não nos vermos, se nós não nos conhecermos, nós nos conheceremos no céu e veremos no céu. Amém? Deus abençoe.